Fala, debatedores da internet! Hoje eu estou aqui nesse ambiente um pouco diferente, externo, como vocês não estão acostumados muito a me ver, para falar um pouco sobre a estreia do novo quadro. O quadro vai se chamar Cara Limpa. Qual que é a ideia do Cara Limpa? Vocês sempre me vêm falando algumas opiniões, emitindo algumas opiniões, sempre com um personagem, por detrás de uma máscara, de uma peruca, de maquiagem. Dessa vez, as opiniões vão ser minhas. As minhas próprias opiniões, aquilo que eu penso, da forma como eu penso, com alguns convidados. E para estrear, nós fizemos algumas entrevistas um tempo atrás, em um outro projeto, que eu acho que cabe muito com o Cara Limpa. E a primeira pessoa que vai ser entrevistada vai ser o Rafael Cortez. Rafael Cortez, gente, foi para mim uma surpresa, porque eu conhecia muito o trabalho dele através do CQC, onde ele era o palhaço, o bonachão, fazia só graça. Eu achava que ele era uma pessoa muito fútil, muito rasa. E o interessante é que ele me surpreendeu, e não a mim somente, também a equipe toda que estava junto na entrevista. Ele é uma pessoa muito profunda, de muito conhecimento, ele é muito politizado, é muito diferente do que ele se apresenta, né, nas redes sociais ou no YouTube. Uma vez eu vi uma entrevista com o Marcelo Tais falando sobre o Rafael Cortez. Ele disse que sempre espera mais, que acha que ele dá muito menos do que ele poderia dar. E eu concordo muito com o que o Marcelo Tais disse, porque o Rafael Cortez, gente, você tem que conferir a entrevista. Muito bacana. Rafael Cortez, nossa. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua história, sua trajetória, antes de você começar a ser conhecido pela grande massa, né? Putz, eu sempre fui um ralador, assim. Eu na verdade, fiquei protelando a ideia de ser artista por uns bons anos da minha vida, e foi bem sofrido isso. O que ninguém sabe é que os primeiros 22 anos da minha vida, eu fiquei num grande dilema entre ter uma profissão convencional e de fato botar as caras assim, subir no palco. Eu queria tanto ser artista, mas eu tinha medo, então eu fui trabalhar nos backstages assim primeiro, sabe? Meus primeiros trabalhos com teatro foram na qualidade de produtor teatral. Eu só fui ser ator muito mais tarde, assim. Então eu era um cara de produção, era um cara que quebrava galho, fazia assessoria de imprensa para grupo, fazia produção para companhia circense. Mas eu não tinha coragem de subir no palco, então isso só veio dos 22 em diante, e mais forte ainda dos 30 pra cá. Eu acho que eu sou um cara que perdeu um certo tempo com medo. Eu e meus irmãos, a gente nunca teve berço esplêndido, né? Nós nascemos numa família meio abastada na infância, que perdeu tudo com o governo do Sarney. Então, na era Collor, a gente se ferrou de vez. Então, se na infância as coisas foram um pouco melhores, na adolescência foi um caos, e a juventude sempre foi um perrengue, entende? E como tal, eu tinha que me virar aqui, ali, acolá, tanto eu quanto o Leonardo, meu irmão que é ator, que é minha referência, Thaís também, minha irmã, a gente sempre se ferrou, assim. Você começou a trabalhar com teatro com o Leonardo, né? Ele foi seu diretor? Não, o Léo foi a primeira experiência que eu tive de teatro na minha vida, foi com meu irmão mesmo, assim. Que legal. Aliás, a nossa estreia foi ao mesmo tempo, assim, nós fizemos... Família mesmo, né? Na nossa infância o Léo dirigiu uma pequena cena na nossa catequese, em que o padre da igreja casava a mim e uma menina, era uma cena ali da homilia de domingo. E o engraçado é que o padre era o padre mesmo, era o padre Ramon, o pároco da igreja Assunção de Nossa Senhora, e eu e a menininha estávamos casando, a direção era do Leonardo. Essa foi a nossa estreia, assim. Que demais. Mas a gente sempre foi raçudo, a fim de fazer, mas sempre sofrido, sempre essa coisa. Só depois dos 30 é que as coisas fizeram algum sentido. O Rafa fez filosofia. Foi. E depois desistiu por quê? Ele sabe tudo. Eu fiz filosofia porque eu queria, na verdade, migrar para o curso de jornalismo. Eu não tinha feito pontuação suficiente no vestibular para entrar direto no jornalismo. Eu sempre estudei em colégio estadual, então eu não tenho repertório para vestibular, não tenho. Eu tenho outras inteligências, mas eu nunca fui um cara bom para passar em grandes vestibulares por causa da deficiência de química, matemática, física. Porque e também tem uma pressão muito grande, né? O vestibular é uma coisa que você fica... Mas acima de tudo é repertório, não tenho até hoje esse repertório. Essa inteligência matemática das exatas eu nunca tive, e isso me prejudicou muito nos vestibulares.
E aí, como eu tinha prestado o vestibular de jornalismo e eu não tinha feito a pontuação suficiente, eu peguei vaga remanescente de filosofia, a pedido da minha analista. Eu estava muito acostumado em prestar cursos e não passar e ficar num sistema vicioso de reprova, mais um ano sofrendo, aí presta uma coisa impossível, reprova. Ela falou, cara, pega a vaga remanescente de filosofia e você vai fazer filosofia e depois faz uma prova interna de filosofia para jornalismo e você tem equivalência de 85% das matérias. Era um macetezinho que tinha na PUC e eu topei. Eu fiquei encantado pelo curso. Chegou uma hora que eu pensei em não sair mais da filosofia. Mas eu acabei dando vazão à ideia original, que era fazer a prova de transferência para o jornalismo, porque eu me dei conta que eu estava ficando louco na filosofia. E que a filosofia, acima de tudo, estava conseguindo abalar minha convicção na existência de Deus. Porque quando você lê Spinoza, Kafka, Kant, Deleuze, eles são tão bons, assim, e tem teorias tão bem formuladas sobre o mundo e, acima de tudo, sobre Deus. Aí eu falei, não, eu não posso viver num mundo em que eu não conceba Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Senão a loucura está bem próxima, né? É um liame, né? É uma coisa... E eu vivo melhor se eu souber que Deus existe, assim, não me interessa quem diz que ele não exista. Eu acredito em Deus. E a filosofia queria me provar que ele não existe. Eu falei, então, não vou mais ler agora. Em outro momento mais maduro da minha vida eu leio, mas foi por isso que eu saí. Quando começou a música na sua vida, né? E hoje como que ela está presente? Porque você estudou... Pra aqueles que vai beber. Fazendo comercial, né? Propaganda. Graças a Deus, álcool. A música começou... Eu comecei a estudar violão clássico com 17 anos de idade, que foi minha primeira referência de prática de instrumento. Eu, na verdade, com 17 comecei a frequentar umas rodinhas de uns moleques e os mais populares eram os que tocavam violão. E eu comecei a me dar conta que o violão era um elemento... Um artifício forte para pegar mulher. Minha primeira aproximação com o violão foi oportunista. Não disse. Não, eu fui nojento, porque hoje eu sou apaixonado pela ideologia do violão e pela beleza do violão, mas não nego que o começo foi escroto, assim. É um instrumento popular, as menininhas gostam disso. E aí eu comecei a estudar popular, aquelas musiquinhas, Paisagem na Janela, era a época do Modern World. Que legal. Né? Então eu fui tocando essas coisas. E aí eu conheci o violão clássico, aí eu pirei. Aí eu pirei, enlouqueci e eu passei bons anos da minha vida achando que eu seria violonista. Que demais. Até ser reprovado num vestibular de violão da Unesp. Você prestou, então? Prestei música na USP, violão clássico na Unesp, prestei educação artística. A arte sempre estava muito próxima a você, né? O tempo inteiro. Tava. Mas eu achava que eu seria um artista de formação acadêmica. E depois eu fui entender que eu sou um artista raçudo mesmo, assim. Eu virei porque... Da rua, né? Do público, Eu virei porque não tinha mais jeito, assim. Tava pra sair, tava saindo de mim, assim. Eu não fiz faculdade disso, mas é como eu espero morrer, entendeu? Fazendo coisas de palco. Entendi. No CQC vocês passavam por poucas e boas, né? Eram complicadas algumas reações do público que vocês iam entrevistar. Tem algum momento que você lembra que foi super complicado para você? Uma situação que foi assim... Muitas situações. Eu tive muitos problemas no CQC. Tive muitas qualidades e feitos incríveis, mas passei por saias justíssimas, assim. Incapaz de pensar em uma, assim. Eu tenho 10, 15 situações gravíssimas. A pior de todas as coisas que me aconteceram no CQC diz respeito a uma ídola nossa, a Bethânia. Eu entrevistei a Bethânia desastrosamente numa piada que eu errei a mão na piada. A Bethânia não gostou da piada, pediu que eu a respeitasse e me deixou falando sozinho no meio de uma entrevista. E a gente é fã da Bethânia juntos, assim. Imagina, né? E eu passei 2 anos mal, assim, até finalmente encontrar de novo a Bethânia em um outro evento, também gravando pelo CQC. Ela me deu uma nova entrevista e no final eu pedi desculpas com toda a dor da minha alma. E com todo o respeito que ela merece. Com todo o respeito, né? Porque foi uma... Eu tava tão nervoso de entrevistá-la, isso aconteceu muitas vezes, assim, muitas pessoas me intimidaram como entrevistadas. E eu sempre me dei o direito de errar. Eu exijo que quem me contrate tenha em mente que eu vou errar. Nossa, isso é muito bom, porque é humano, né? Você tem que errar. E o erro pode fazer parte desse processo. Não, e é um direito que eu tenho, eu preciso errar. Quer me contratar? Ok, mas saiba, eu posso errar e talvez eu erre. E acho muito possível que erre várias vezes. E alguns erros do CQC foram gravíssimos, mas o meu erro de piada com a Bethânia foi o pior de toda a minha história no CQC.
Além de outros casos, né? Tomei uma cuspida na cara do ator Paulinho Vilhena, dei uma gafe com a Marina Lima, putz, falei pro Sérgio Cabral, o biógrafo, que o filho dele, o Sérgio Cabral, o filho não era filho dele. Sabe que engraçado, você tem o mesmo nome do governador do estado do Rio de Janeiro, ainda bem que não tem nada a ver. Como não? Ele é meu filho. Mas aí tudo vira piada também, né? De repente cabia em alguns momentos no CQC, né? Cabia, não, em muitos momentos foi legal, mas, tipo, ano passado eu passei por uma saia justíssima de entrevistar um elenco feminino do Orange is the New Black. Umas atrizes muito mal-humoradas. Eu errei uma piada com elas, formulei errado uma piada em inglês. E foi um constrangimento que repercutiu na imprensa internacional, sendo The Guardian. Jornalista brasileiro passa vergonha com o elenco de Orange is the New Black. Esse sou eu. Conhecido internacionalmente. Internacionalmente. Bem, pra gente poder encerrar, novos projetos, você agora, novo repórter do Video Show, e o espetáculo. Fala um pouco sobre esses dois projetos. Olha, o Video Show, tô aí de segunda a sexta, puxa, não tem nem como te definir o que é tão legal, é uma ficha que não caiu, é muito bacana. E é engraçado porque a minha intuição sempre me validou as minhas premissas, assim. Eu sempre fui um cara intuitivo em cima de coisas que de fato aconteciam. Eu sabia que eu trabalharia no Video Show e que a minha porta de entrada na Globo seria o Video Show, eu seria repórter do Video Show. Eu sabia há algum tempo, inclusive eu me lembro de falar com a Calabresa em 2013 e a gente falava assim, como seria legal se um dia a gente apresentasse o Video Show junto, né, Calabresa? Nossa, a Calabresa você seria ótimo. E eu não descarto essa ideia de que acho que um dia a gente ainda vai fazer um Video Show junto, a Calabresa e eu, como eu sabia que eu um dia estaria na bancada do Video Show, como eu sabia que eu faria projetos na Record. A minha intuição profissional nunca me enganou. E isso me assusta um pouco, porque tem horas que a minha intuição é ruim. Inclusive com contratantes, assim, tem projetos que falam assim, isso aqui é uma grande roubada. E você entra nele, mas você entra nele? Eu entro até o fim. Eu não tenho tido... Final, só pra falar no final, viu? Não disse? Nem que seja para isso. A minha sorte até agora é que o meu feeling inteiro em relação ao Video Show e à Globo é bom. Não é o mesmo feeling que eu tive com a Record. Eu já sabia meio cedo que as coisas não dariam muito certo ali. A questão da geladeira, né? Você ficou muito tempo. As coisas foram não acontecendo e ao passo que a Globo e com o Video Show eu venho sentindo uma dignidade grande, assim. Acho que é um trabalho que começou bem, com o pé direito, com pouca rejeição, que é uma coisa difícil em TV, né? TV é uma constante disputa com os haters. Os haters vão, né? Eles vão dizendo o que você pode, o que você não pode fazer, e eles conduzem ou não o seu sucesso. O que eu tô feliz no Video Show até agora é que é uma entrada que está sendo meio abençoada, assim. O público parece ter gostado. E eu tô fiel às coisas que eu acredito. E o que é mais incrível, a Globo e o Video Show estão me dando uma autonomia e uma liberdade para propor as minhas piadas, assim. Elas estão no ar, e que eles deram pra Iose também, né? O que é incrível. Que inovou, né? Eu acho que é exatamente isso. Quando percebe a criatividade do artista e deixa o artista ser livre, aí consegue trazer uma coisa inovadora. Claro. Isso mostra a grandiosidade da Globo nesse sentido, porque é uma emissora que se reinventou. É legal fazer parte da Globo num momento em que ela brinca consigo mesma, sabe? Em que você tem o Adnet fazendo Tá No Ar, em que você tinha a Mônica fazendo Big Brother, como uma ombudsman de luxo da própria emissora. Tirando sarro da própria. Sarro. Tô muito feliz, cara. E o espetáculo? É um show muito bacana, assim. Era uma tarefa antiga que eu tava devendo a mim mesmo, ter um show novo. Eu adiei muito tempo esse show. Eu disse a mim mesmo assim, não, eu vou estrear um solo. Aí fechei a temporada aqui no Teatro Brasil Quirim, do Shopping Guatemi, sem ter um solo. Eu fechei em fevereiro. Falei assim, em abril nós vamos fazer um mês inteiro do solo. Aí o tempo foi correndo e eu fui me lascando para ter um material. Então é uma junção de textos do Afonso Padilha, com um humorista que eu adoro, com textos meus. É um híbrido de coisas dele com minhas e improvisos. É um show que não tem eu nunca vou conseguir chegar num formato junto a ele, porque ele sempre parte dessa interação com a plateia, que é uma coisa que sempre acontece. Então é um espetáculo comigo. único, né? Se a pessoa assistir todos os dias... Sempre vai ser diferente. Rafael, olha, foi um prazer mesmo. Obrigado você. Eu agradeço demais. Na Metrópole com o Rafael Cortez, gente. Vocês viram que legal? Às vezes uma entrevista, um bate-papo, você consegue entender os universos das pessoas. É muito interessante essa entrevista do Rafael. Então, fique ligado, porque o Cara Limpa vai ter várias pessoas para a gente conversar sobre assuntos polêmicos e muitos assuntos que eu também quero abordar.
Beijo e até a próxima.